É muito bom estar aqui, uma alegria, um privilégio, mas todos nós sabemos que é uma grande responsabilidade, amém? Porque é as coisas de Deus, e as coisas de Deus têm que ser puras, claras, transparentes, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, amém? Ele é Senhor, nós somos servos, e servos que devemos ser humildes, procurando fazer a sua vontade. Mas hoje a gente vai meditar lá em Lucas, no capítulo 15, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é uma parábola, talvez a parábola mais contada em toda a história, né? 15, a começar do verso 11, é a parábola do filho pródigo, né? É uma parábola muito contada, muito bonita, e é hoje que a gente vai procurar tirar dessa parábola aquilo que Jesus quer falar, que Deus quer falar ao nosso coração, amém? Os irmãos vão acompanhar até o verso 32, não é, do Evangelho de Lucas, de 11 a 32, amém? Evangelho de Lucas 11, disse: um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, alfarrobas, que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Enquanto ainda estava longe, viu seu pai, e se comoveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa uma melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, comamos e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando-os do servo, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que te desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele diz: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém, irmãos? Que coisa bonita é a juventude, não é? Não é em vão que todos buscam, quem sabe um dia, descobrir o elixir da juventude.
algum cientista, algum químico ou algum psicólogo na sua pesquisa descobrisse o elixir da juventude. Jovem é coisa bonita, não é? Eu me lembro que saímos para comprar um presente para o meu filho, o do meio, e entramos na loja, eu e a Edilene, e toda a roupa que ele provava era bonita. O negócio passou estranho, já que eu lá de cantinho botava um óculos, uma roupa, disse: bota esse para ver se fica bonito. Piorou. Bota esse outro óculos aí, quem sabe? Piorou. Mas o jovem, tudo dá bonito. É uma idade maravilhosa, cheia de explosão, de sonhos. E a Bíblia fala desse pródigo, que na realidade significa desperdiçador, extravagante, esbanjador, gastador. O pródigo era alguém que não tinha nenhuma responsabilidade com os bens. E esta parábola pode ser chamada de parábola do pai que espera. Poderia ser também a parábola do pai que espera, uma parábola do irmão insensível. Poderia ser também. Mas Jesus está querendo mostrar, Deus está querendo mostrar, dependendo do caminho que você tomar, é que você vai saber ou vai receber as consequências dos passos que você deu. Poderíamos chamar essa mensagem na seguinte forma: do palácio ao chiqueiro. Qual o seu destino? Do palácio ao chiqueiro, qual a sua rota? Que direção você tem tomado na sua vida? A escolha é sua. Também essa parábola pode dizer: Deus está mostrando e dando ao homem o livre-arbítrio. Você, eu, podemos tomar a direção que quisermos, mas não escaparemos das consequências daquela decisão. E esse jovem, destino é sorte, fado, fim, objetivo, ponto de chegada. A rota pode ser, como diz o nosso vernáculo, rumo, direção, caminho, itinerário. O palácio aqui está representado como a casa do pai. O palácio é suntuoso, residência de famílias nobres, vasta, suntuosa, residência de um monarca. O chiqueiro é o curral onde é criado os porcos, não é? Onde os porcos são recolhidos, é a pocilca, lugar lamacento, mal cheiroso, fético. Que contraste! Eu imagino que aquele jovem não pensou. Lá em Deuteronômio diz que os céus e a terra temo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida. Mas também esta parábola enfatiza o poder do livre-arbítrio do homem, ele pode escolher. Esta parábola é muito humana, mostra a impaciência produzida pelas restrições domésticas. Ele tinha restrições, ele tinha que obedecer ao pai, e ali ele estava incomodado, impaciente, ele tinha ambições. A juventude traz ambições. Disse um pensador que a gente pensa mais naquilo que não temos, daquilo que temos. Nós estamos sempre com a mente voltada para aquilo que a gente consegue. Ele faz ilustração que alguém construiu uma casa nova e foi aquele esforço, aquele homem corria, o maior esforço para fazer aquela casa bonita. E alguém chegou no dia da festa, daquela inauguração, e perguntava: homem, e agora? Eu já estou pensando como vai ser a outra casa.
É como se o coração não se satisfizesse com aquilo que ele tem. Os olhos sempre estão voltados para a casa do vizinho. Diz uma brincadeira bem popular, não é? A panela do vizinho cheira melhor. Não é verdade? Sempre estamos olhando do vizinho. Ah, mas a roupa dele é tão bonita. Como queremos achar. Sempre os nossos olhos não estão conformados com aquilo que temos. É aquele jovem não estava conformado com as ambições ou pelas restrições domésticas, mas ele estava com as suas ambições otimistas da juventude. Ele olhava para o além, ele olhava para as coisas boas do mundo, ele não estava satisfeito. E aí ele chega onde está o pai e faz uma afronta, pedir a herança. O pai vivo era uma afronta. Pai, eu quero o que me pertence. É como se ele estivesse dizendo que, se ele não morresse hoje ainda. Se pedir herança a um pai vivo é como se desejasse que ele morresse. E diz que como tem tantos problemas de herança por aí afora, não é? Esse camarada é bonzinho, mas quando se trata de dinheiro, a irmandade, paternidade, filiação, tudo muda. E ele disse que o filho chegou, disse: pai, eu quero o que me pertence, eu quero aquela herança. E a história diz que o filho mais novo tinha direito a 1/3, o mais velho 2/3. O pai, querendo, poderia distribuir a herança, embora que ficasse com usufruto da produção daqueles bens, e só poderia ser dado definitivo ao filho com a sua morte. Mas ele pegou tudo. Mas poucos dias, o tempo passa, a vida corre rápido. Aquele homem partiu para uma terra distante, transformou aquelas terras, os bens que ele recebeu em dinheiro vivo. Quem sabe ele foi numa casa de câmbio ou vendeu, pegou as moedas, o dinheiro que lhe pertencia e partiu para uma terra distante. Ele partiu, quem sabe, para Alexandria, Roma, Coríntio, Babilônia ou algum lugar igualmente distante e atrativo. Os sonhos daquele jovem estavam a 1000. Mas ele, de modo libertino, devasso, ele saiu pensando em muitas coisas. Ao chegar ao lugar escolhido, encontrou ampla oportunidade para uma vida frouxa. Ninguém gosta de ser mandado, de obrigações. Ele encontrou oportunidade. Quem sabe, irmãos, ele não estava sonhando lá com um cassino, lá na Califórnia, o rock, uma drogazinha. Hoje tomam muitos aí energético, né, para ficar bombado. Quem sabe aquele jovem não pensou, se fosse nos dias de hoje, um carnaval, algo que ele pudesse, mulheres, bebidas. Ele jogava, gastava largamente no jogo, e as prostitutas reconheceram de imediato que ele era um jovem interiorano, pela sua maneira de esbanjar. Ele disse: esse jovem não tem experiência. Eu me lembro que muitos jovens da minha época, hoje alguns eu vi conversando, eles fazem o seguinte: ele chega numa boate ou num bar, fecha a porta que tudo é por minha conta, bota um monte de dinheiro ali, aí a bebida rola solta, não entra mais ninguém, não sai ninguém, a festança, muitas mulheres, não sai ninguém. Mas aqui as mulheres reconheceram que ele era um jovem interiorano, porquanto tudo quanto ele gastava, os seus amigos, as festas, era na realidade os seus inimigos que dilapidavam os seus bens. Quantas vezes nós, os crentes,
achamos que a vida na igreja, na presença de Deus, no palácio, não está indo muito boa. E começamos a ficar inconformados. E começamos a olhar para o mundo. Demonstrava sua precipitação e insensatez por causa da sua juventude, porquanto os seus poucos anos de vida ainda não lhe havia ensinado a face cruel. Os seus poucos anos de vida, quem sabe uma adolescência para a juventude, não lhe tinha ensinado o quanto é cruel o mundo. Ele só olhava para as coisas boas da vida, ele deu vazão à carne, ele saiu pensando nas melhores coisas. A Bíblia diz que um rico granjeia muitos amigos. Todo mundo quer ser amigo do rico. Eu já contei aqui, naqueles encontros de casais, tinha um casal, naquela época, ele não era crente, ele só gostava de estar perto do rico. Naquela roda de rico aqui de Caruaru, quando começou aqui pela primeira igreja, ele só estava no meio. Ele gostava de estar ali no meio. Um rico granjeia muitos amigos, todo mundo quer estar perto, quem sabe vai sobrar alguma coisa para ele de boa. Pelo menos um abraço, pelo menos alguém está vendo que ele é alguém importante. Mas os anos de vida não lhe haviam ensinado nada. Ele era inexperiente, ele não sabia da vida, que não é fácil. Ao viajar para um país distante, terra, para um país longe de Deus, levou o jovem para longe de si mesmo. Ao sair da casa do pai, ele foi para um país distante. Na realidade, ele estava se fugindo de si mesmo. Ele não sabia nem quem era. A sua fuga fugia do seu eu. O homem perde a consciência. Esquecia de Deus. Se esquecer de Deus é se esquecer da sua própria alma. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde a consciência, ele perde o sentido da vida, ele despreza a sua própria alma. É a loucura do mundo, é uma sede insaciável. Aí ele procura nas drogas, nos prazeres, no sexo, no mundo. Partiu para uma terra longínqua. A apostasia começa no coração, e muito depressa coloca os pés com os porcos. A apostasia começa no coração e a mente, o pensamento. E aí ele foge da presença de Deus e logo está dando com os porcos no mundo. O pecado leva mais longe do que você pode ir, e lhe custará mais caro do que você pode pagar. O pecado leva o homem mais longe do que ele pode ir, e lhe cobrará mais caro do que você pode pagar. Quantos querem voltar depois de ter enveredado pelo mundo das drogas, escravizado? A gente vê na televisão, quando muito começa a provar o crack e tantas outras pedras que já tem aí mais poderosa, não consegue se libertar. Escravo, o diabo escraviza, o diabo prende, não tem remédio. Ele tem que todo dia, alguns estavam dando, aquele Casa Grande estava dando uma entrevista na televisão, ele disse que todo dia é uma nova luta, é um inferno. Então foi encontrar-se com um daqueles cidadãos daquele país, o qual mandou para os campos a apacentar porcos. A coisa mais desprezível e vergonhosa para um judeu era apacentar porcos. É verdade que tinha vaga nesse emprego, havia uma fome na cidade, certamente o desemprego estava alto, mas com os porcos ele arrumou um emprego. E ali ele virou um mendigo. O texto, quando diz que ele procurou, ao se encontrar com aquele homem, ele estava suplicando, ele virou um mendigo. O mundo escraviza, leva o homem a mendigar, mendigos espirituais, pessoas sem Deus, lares sem Deus. E eu vou dizer uma palavra muito forte: crente sem Deus. Pode? Vi Hernando pregando, não pode, né, pastor? Hernando Dias Lopes pregou uma mensagem seguinte: hoje é preciso evangelizar os crentes.
Mas nessa igreja tem não, pastor. Aqui nós chega junto. Hernandes pregando, ele disse: hoje está o tempo de evangelizar crente. Irmão, dizer um meu irmão, não sei quantos anos de crente, irmão, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus amou o mundo de tal maneira. Já pensou, pastor? Começar a evangelizar os crentes, o irmão tão velho de crente precisa passar pela escola de novo decidido. Ele agora vidou o mendigo, representava a tarefa mais desagradável que um judeu poderia desempenhar. Um provérbio da Talmud diz o seguinte: certo provérbio declara: maldito seja o homem que cria porcos, como diz aqui, bem como o homem que ensina a seu filho a sabedoria dos gregos. Maldito homem que cria porcos. Chegou ao fim da linha. E aquele jovem agora mendigo, eu imagino, irmão, sem experiência, um jovem que nunca trabalhou, quem sabe não tem experiência, e ele agora tem que apacentar os porcos. E ali, irmão, eu me lembro que, né, a gente quando criança é Miriam, lá na nossa, já se criamos porcos, na nossa casa, minha mãe, ela criava muito menino, 12, conta aí, irmão, e tinha que fazer uma roupinha no fim do ano. Agora chegou o fim do ano, todo mundo precisa roupinha, ela é quem costurava, né? E aí ela vendia o porco, só que o porco ficava tão habituado lá com ela que ela tinha que andar com o homem, senão ele não ia. E um dia ele não tinha as alfarrobas, e ele gritou tanto, ele chiou tanto, ele urrou tanto, que ninguém dormia. E eu conto uma história muito interessante, que a gente pegava água ali onde morava, não tinha água em Caruaru, o mais novo como eu, né, senhor? E que se lembra que não tinha água, e a gente ia numa carroça buscar água, lá numa casa lá embaixo, e lá, de madrugada, e aí passou um caminhão, passou um caminhão carregado de girimum, né? E o camarada vinha tombando, e ele vira aqui, ele ia para o sertanejo. Quem conhece onde é o sertanejo sabe, né? Morava na rua Visconde, em Aúma, e aí os girimum começaram a cair no meio da rua, né? Aí a gente pequeno disse: vamos pegar o girimum, que a gente se lembrou do pouco lá, que um girimunzinho pelo menos se calava, né, pastor? Aí minha mãe disse: não toque em nada, isso não é seu, você não é dono do caminhão. Aí passou horas e horas, o homem não veio atrás, a gente levou. Não só os porcos comeram girimu, como a gente também com leite, um pouquinho de manhãzinha, foi bom para a meninada toda. Mas a realidade é aquele jovem inexperiente criando porco. Eu imagino a falta de habilidade, aqueles porcos chiando, fuçando ele, como ele achou ruim. Vocês que achavam um dia alguém que vai trabalhar num local que você não tem experiência, como você achava? Você não sabe onde fica, você não sabe se pega, se não vai, não é? Fica todo atrapalhado. Aquele jovem estava assim. Mas, irmãos, aconteceu o que ele não esperava. Desejava encher o estômago com as farrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O escritor diz uma coisa interessante, e eu achei tão bonito: no campo do diabo nada é de graça. No campo do diabo, no caminho do diabo, nada é de graça. Tudo que tem que ser comprado, e comprado por um terrível preço. Pensa que você está no mundo, vai ser de graça? As vantagens que o diabo dá à juventude, ao homem, é de graça? Não, ele cobra um preço alto. Alfarrobas, no vocábulo que só é usado nesta passagem do Novo Testamento, tem raízes na palavra chifre, que é uma referência às vagens de alfarrobeira, que tem a forma de um chifre, e até hoje são extremamente comuns na Palestina. No seu interior há uma substância gelatinosa, dotada de um sabor adocicado, que era e continua sendo usada para alimentar porcos, embora os menos favorecidos também se alimentavam quando havia crise. Quem sabe esse pé de algaroba que a gente tem aí parecesse com algaroba. As histórias muito grandes sobre alfarroba, sobre a semente da alfarroba, e ela chegou a passar como quilate, era o peso para pesar ouro, moedas preciosas. Mas ali ele estou com a fome
que ele desejava encher os seus tombos com os alimentos que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. O diabo estava cobrando um preço alto na vida daqueles que se afastam de Deus. Você longe de Deus, não pense que a vida vai ser de graça pela sua escolha de se afastar de Deus. O diabo vai lhe cobrar um preço alto. Será que você pode pagar? Ainda diz que a alfarrobeira crescia de 10 a 20 metros. Uma coisa interessante, levava 70 anos para dar fruto, mais ou menos. Certamente quem plantou nunca ia desfrutar da alfarrobeira. A próxima geração, quem plantava. Mas o diabo cobrou um preço alto daquele jovem. Ele nunca esperava que o dinheiro acabasse. Quem está envolvido nos prazeres do mundo fica como enfeitiçado, ele fica como anestesiado, não sente. E a Bíblia diz que um abismo chama outro, e a pessoa vai afundando, vai se distanciando de Deus, ao ponto de não poder mais voltar. E quantas vezes a gente reclama porque estamos na igreja, né? Quantos irmãos por aí não tem prazer na lei do Senhor? A Bíblia diz: bem-aventurado o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos, antes tem prazer na lei do Senhor. Você tem prazer? Você gosta de estar aqui, de louvar a Deus, de cantar, de ler a Bíblia, de vir para a escola dominical? Hoje está diferente. Líderes que não vão para a escola dominical sabem muito. Mas há uma coisa que aconteceu na vida daquele jovem. Depois de tudo, aquela miséria que ele estava passando no fundo do poço, ninguém lhe dava nada. Que cruel! Quantos amigos da farra, tantos abraços. O mundo é assim, abraça, e o jovem, o homem, ele fica lá naquela beleza. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Nobre intenção. O caminho para Deus é sempre ascendente, o caminho para Deus é sempre para cima. Mas para o mundo, para o pecado, é sempre para baixo, para o inferno, inferior, lugar de tormento, lugar de tristeza. Qual o seu destino? Palácio ou chiqueiro? A escolha é sua. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda de longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão. Mas antes do 19 ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantar-me-ei, pois, e foi para seu pai, e estando ainda de longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo lançou o pescoço, abraçou, beijou, disse: filho, disse o filho já tinha um discurso preparado, esperando que alguma forma pudesse comover o coração do pai. Ele preparou. Quem sabe naquela vida de aflição, eu vou dizer o melhor, eu vou chegar onde está o meu pai, eu vou preparar o meu discurso aqui. Mas infelizmente tem muita gente aí, eu já disse aqui no púlpito, quer dar uma pintura no chiqueiro. Eu vou arrumar aqui, o negócio está ruim, mas quem sabe pintando esse chiqueiro aqui ele fica mais bonitinho. Jesus chamou de sepulcro caiado. Pequei, mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo. A graça correu para beijar o pródigo em seus farrapos, e a justiça se apressou para vesti-lo com seu manto. E manto era sentido de acolhimento. E ainda diz: ponde no anel do dedo. Anel que fala aqui era um selo. Anel do selo que pode ser comparado a um cartão de crédito. Um cartão de crédito atual. Anel levava o timbre da casa do pai. A porca nos pés. Isso significa posse, já que os escravos não usavam sapatos. Todas estas coisas foram fornecidas e a ele, e declarava sua condição de filho. O servo não era vestido, nem era festejado. Quando se volta para Deus, Deus já está esperando você. Deus está de braços abertos.
Eu vi uma palestra lá num encontro, lá em João Pessoa, e um pastor que estava falando sobre pai e filho. E ele contou um exemplo dele com o filho, que o filho corria, brincou, jogou bola, se sujou lá no quintal, e lá veio o menino correndo, e o pai chegou todo limpinho, e o filho, papai! E ele disse que pulou nele, ele teve que abraçar o menino, dar um cheiro, mesmo cheirando mal. Assim é Deus, mesmo o seu estado de pecado do homem, fedendo, Deus o ama. Deus quer lhe dar um abraço hoje, meu amigo, contanto que você corra para Ele. Um pensador disse que quando um homem dá um passo para Deus, Deus dá um salto em sua direção. Deus ansia para que volte do pecado, para que onde se arrependa e volte para Deus. É por isso que essa igreja está aqui, nós estamos aqui. É para você que ainda não tomou uma decisão para voltar à casa do Pai, para aceitar Jesus como seu Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Mas é uma pergunta para enterrarmos: o que estivera fazendo o irmão mais velho durante a ausência do seu irmão? O que estava fazendo o irmão? Vejamos. Como é revelado, ele estivera vivendo segundo as regras, cumprindo seus deveres, conscientemente, mas sem alegria, sem prazer. Aquele crente sem alegria, aquela pessoa que uma vida carrancuda, uma vida que não expressa o amor de Deus, sem alegria. Tipicamente ele estava no campo quando seu irmão voltou. Ao descobrir o motivo da alegria, ele se recusou a entrar. Irmão, eu pergunto: o servo sabia mais do pai do que o filho? Pode? Imagine que um filho, os servos tinham mais comunhão com o pai do que aquele filho. Ele viu a festa, ele viu as coisas, mas ele foi perguntar ao servo: o que está acontecendo? Ele não viu a música. A Bíblia diz que ele ouviu a música, as danças. O pai que havia corrido para encontrar o seu filho mais novo, agora sai para conduzir o filho mais velho à razão. Ele perdeu a razão. O escritor disse o seguinte: ninguém pode dizer ou chamar Deus de pai se não puder chamar o seu irmão, meu irmão. Ninguém pode chamar pai se não puder chamar irmão. A Bíblia diz: ama a Deus sobre todas as coisas e a ti próximo como a ti mesmo. Um cabrito, muito menos valor do que um bezerro. E ainda lá na frente reclamando deste teu filho. Ele não era mais irmão dele, queria acusar o pai de ter um filho daquele. Agora o pai era culpado porque tem um filho daquele. Esse teu filho tem um tom ressentido, despreciativo. Por isso diz o filho mais velho: culpa o pai de ter um filho daquela índole. Ao mesmo tempo nega o relacionamento com seu irmão. Muitas vezes os crentes estão tão desunidos que é preciso que o pai conserte, que não há relação com o irmão, uma relação áspera, uma relação de passar por cima. Precisamos rever, porque senão nós não podemos chamar pai. Meu Deus, meu pai. Relação fraternal, sem relação fraternal ninguém pode chamar Deus de pai. A história termina com um convite para ele ajustar-se à alegria da festa. Não somos informados de que o irmão mais velho aceitou. Talvez ele tenha continuado do lado de fora da casa, com a cara feia, carrancudo, ressentido por causa da fidelidade que havia dentro dele, um fariseu. Esta parábola é um convite para os frequentadores de igreja críticos, diz o escritor, não é de Elias, cheio de justiça própria, para que se livrem do seu sentimento e se juntem com Jesus em uma festa alegre com os pródigos que voltaram para a casa do Pai. É preciso os frequentadores de igreja
Só do cheio do Espírito, só eles sabem, só eles são verdadeiros, só eles podem dizer, só eles podem criticar, só eles têm razão. A escolha de Ló, quando os seus pastores brigaram com os pastores de Abraão, ele escolheu as campinas do Jordão, terra bonita, verdinha, muita água, muita fonte. Escolheu Sodoma. A mulher de Ló, ele olhou para trás, mesmo sendo advertida, o seu coração estava no chiqueiro. A fuga de Jonas da presença de Deus, ele fugiu, estava lá no fundo do mar, nenhum peixe. E aí também os gadarenos rogaram que Jesus saísse das suas terras. Os gadarenos preferiram a manada de porcos do que a Cristo. Qual a sua decisão? Filipenses 3:13-14, Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Crente tem que ter alvo, ser humano tem que ter alvo. Você, meu amigo, meu irmão, tem que ter alvo, tem que prosseguir para esse alvo. O alvo de Paulo é Jesus, o alvo da vida é Cristo, o alvo do palácio, da casa de Deus é aceitar Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Se você quer sair, voltar para a casa do Pai, abra o coração para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, porque há caminho para o homem, parece direito, mas o fim dele é morte. Está chegando o ano novo, do palácio ao chiqueiro, qual o seu destino? Só Jesus é o destino certo. Ele te ama tanto, Ele quer começar com você, terminar um ano com você, bênção, se tem peru ou se não tem, quem sabe um cachorro quente, quem sabe uma bolachinha com café. Se você tem um peru, melhor ainda, pode me convidar. Mas Jesus te ama, Ele quer entrar na tua vida, quer te dar um ano novo cheio de esperança. Saia, venha para Jesus, Ele está de braços abertos para te fazer feliz. Que Ele nos abençoe.